Olá, bom dia. Hoje é dia 14 de janeiro, uma quinta-feira, e estamos aqui para conversar um pouco sobre o Evangelho de Jesus. Antes, vamos fazer nossa oração. Senhor Jesus, Mestre querido, envolva-nos, Senhor, com suas bênçãos, com seu olhar, e permita que tenhamos a sua companhia junto a nós durante esse período em que estivermos aqui refletindo sobre suas lições. Graças a Deus. Pois então, nós estamos aqui hoje para conversar um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente no capítulo 4, no item 5 e 9. E no item 5 nós temos uma passagem de Jesus que está no Evangelho de João, nos capítulos 9, de 7 a 9. E essa passagem é uma passagem muito conhecida. Nós temos, assim, relatos sobre essa passagem no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, que nos traz lindamente uma descrição daquele tempo, de como viviam as pessoas, quais eram seus hábitos. E ele conta que haviam muitas pessoas à volta de Jesus, muitas pessoas que conheciam a lei de Moisés, que conheciam olho por olho, dente por dente, homens de letras estudiosos, e que eles se incomodavam de alguma forma com a maneira de Jesus se comportar. E Jesus se destacava entre a multidão, porque ele não tinha nenhum tipo de pompa, ele não era uma pessoa que gostasse de se valorizar, ele não dava muito crédito, ele não dava muita atenção e nem fazia questão de ser reverenciado, de ser tratado com muita reverência. Não, Jesus era a simplicidade. Ele era a ternura. Ele era a calma, a tranquilidade. E ele andava ali pelo meio daquelas criaturas, levando a sua paz, levando a sua sabedoria, levando o entendimento que ele tinha das coisas verdadeiras, das coisas de Deus, das coisas do Pai. E por saber disso, ele não olhava para aqueles que estavam nos tronos, nem nos púlpitos, ele olhava para aqueles que estavam pedindo socorro pelos pobres e sofredores. Era assim, Senhor Jesus. E havia no meio daquelas criaturas um fariseu muito bem postado perante a vida, um fariseu de coração bom, um fariseu que cumpria suas leis, estudioso, muito interessado naquilo que Jesus vinha dizer. E ele acompanhava Jesus, até que um dia ele teve a oportunidade de se encontrar com Jesus. E aí ele fez uma pergunta a Jesus. E eu vou ler como Humberto de Campos disse, tão lindamente aqui. Ele diz assim: Mestre, bem sabemos que vindes de Deus, pois somente com a luz da assistência divina poderias realizar o que tens efetuado, mostrando o sinal do céu em vossas mãos. Tenho empregado a minha existência em interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos de que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. Olha a pergunta que Nicodemos faz.
ele faz uma pergunta bem intencionada, porque ele era um homem de bem, ele se preocupava em cumprir suas obrigações. E ele estava muito interessado em saber o que ele precisaria fazer para conquistar esse reino dos céus. E ele pergunta a Jesus porque ele estava observando Jesus. Ele estava acompanhando Jesus. E ele via como Jesus curava, como Jesus acalentava, como Jesus fazia feitos dito milagrosos, e ele reconhece que Jesus tinha o dom divino, que só Deus poderia estar com ele para que ele pudesse promover tantas curas, tantos fenômenos, tantos milagres, vamos dizer assim, que eram entendidos esses fatos, né? E ele faz essa pergunta: mas mestre, o que eu preciso fazer para que eu entre no reino dos céus? E Jesus, muito tranquilamente, vou também ler, como diz Humberto de Campos, porque é precioso e nós não podemos perder essa literatura tão rica de Humberto de Campos. E ele diz assim: primeiro que tudo, Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Antes, raciocinar sobre as suas disposições, deverias ter-lhe sentido os textos. Mas, em verdade, devo dizer-te que ninguém conhecerá o reino do céu sem nascer de novo. Olha só o que Jesus diz para Nicodemos. Ele diz assim: não basta que tenha vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deveria ter-lhe sentido os textos. Mas, em verdade, devo dizer-te que ninguém conhecerá o reino dos céus se não nascer de novo. Eu fico pensando na atenção que Jesus deu a Nicodemos e como ele falou com Nicodemos. Ele falou que não era preciso apenas ele saber as leis, decorar as leis. Era preciso que ele entendesse o sentido e vivenciasse aquilo que ele havia compreendido. Antes de perguntar o que precisava fazer para entrar no reino dos céus e responder que era preciso nascer de novo, Jesus diz a Nicodemos que era preciso que ele entendesse e praticasse aquilo que ele estudava. E para a gente, para nós, que estamos na doutrina espírita, estudando o Evangelho há tanto tempo, será que nós já compreendemos realmente o significado dos textos que Jesus deixou para a gente nos seus Evangelhos? Ou será que apenas nós decoramos algumas frases e alguns pequenos textos e às vezes repetimos aquilo que o outro disse ou que ouvimos dizer desde que éramos jovens? Muitos de nós escutou de várias pessoas essa resposta que Jesus diz a Nicodemos, que é preciso nascer de novo para entrar no reino dos céus. Não é assim? Então, e aí vem a grande intriga, a grande dúvida, o grande questionamento de Nicodemos. Ele pergunta: mas como pode um homem nascer de novo sendo velho? Como pode um homem nascer de novo sendo velho?
ele perguntou a Jesus. E Jesus olhou para ele com seus olhos calmos. Aí eu fico imaginando os olhos de Jesus. Quando a gente quer conhecer uma pessoa, para saber direitinho o que vai na alma dela, como é importante nós olharmos para os olhos daquela criatura. Porque os nossos olhos são espelhos das nossas almas, e é verdade. Se nós treinarmos um pouco o nosso olhar para o outro, nós vamos perceber se o outro está triste, se está deprimido, se está alegre, porque o olhar diz para nós aquilo que vai na nossa alma. E Jesus, com seu olhar calmo, eu fico imaginando o olhar de Jesus, a calma que ele deveria passar para aqueles que estavam à sua proximidade, próximos a ele. E aí, Jesus diz assim, com seu olhar calmo, consciente da gravidade do assunto em foco, e acrescentou para Nicodemos: em verdade, reafirmo-te ser indispensável o homem nasça e renasça para conhecer plenamente a luz do reino. E aí Nicodemos pergunta, mas como é que pode ser isso? Entretanto, como pode ser isso? Perguntou Nicodemos perturbado. E aí Jesus diz assim para ele, és mestre em Israel e ignora essas coisas? Nicodemos era mestre em Israel. E Jesus, perplexo, pergunta, olha, és mestre em Israel e ignoras essas coisas? É natural que cada um somente testifique daquilo que saiba. Porém, precisamos considerar que tu ensinas. Apesar disso, não aceitas os nossos testemunhos. Se falando eu de coisas terrenas, sentes dificuldades em compreendê-las com os teus raciocínios sobre a lei, como poderá aceitar as minhas afirmativas quando eu disser das coisas celestiais? Aí Jesus coloca Nicodemo num determinado lugar, né? Porque ele diz assim, como é que pode? Você ensina, você é um mestre, é um mestre em Israel. Você tem ascendência sobre as outras pessoas. E você não entende o que eu estou falando, não é? Quando eu falo das coisas terrestres aqui, você tem dificuldade de entender como é que você vai entender das coisas que eu quero lhe dizer, que não são as coisas aqui da terra, do terra a terra, né? E Nicodemos ficou muito intrigado. Ele ficou muito, muito intrigado. E Jesus partiu, levando consigo como companheiros André e Tiago, que eram dois dos seus discípulos, e que foram caminhando junto com Jesus. Será que todos nós já entendemos bem direitinho o que significa ter que nascer de novo? Será que todos já percebemos, não é? Que existe uma necessidade muito grande de nós voltarmos à pátria espiritual e tornarmos a voltar à pátria física? Será que nós já percebemos isso? Todos nós que estamos aqui estudando a doutrina espírita, será que naquele tempo de Jesus nós conseguiríamos compreender? Penso que não, porque ainda não se havia falado direito sobre isso, não é? E havia essa dúvida muito grande. E Nicodemos ficou muito intrigado mesmo. E aí Jesus continua o seu caminho, não é?
E ele começa, então, a explicar a André e a Tiago mais ou menos o processo da reencarnação. E ele afirma assim, por que tamanha admiração quando eu digo que todo mundo tem que renascer? Por que vocês ficam admirados? Isso ele perguntava para André e para João, para André e para Tiago. E será que nós ainda ficamos admirados quando nós pensamos nisso, nessa necessidade de nós reencarnarmos? Eu acho que é de cada um, né? Não sei. Eu tenho certeza absoluta que isso se dá, né? E Jesus fala assim: por que tamanha admiração em face dessas verdades? Por que vocês estão tão admirados por conta disso? E ele continua dizendo assim: as árvores não renascem depois de podadas? Com respeito aos homens, o processo é diferente, mas o espírito de renovação é sempre o mesmo. O corpo é uma veste, o homem é o seu dono. Toda roupagem material acaba rota, porém o homem, que é filho de Deus, encontra sempre em seu amor os elementos necessários à mudança do vestiário. A morte do corpo é essa mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre através de outras experiências até que consiga a imprescindível provisão de luz para a estrada definitiva no reino de Deus, com toda a perfeição conquistada ao longo dos rudes caminhos. Olha só o que Jesus diz para esses dois discípulos. Ele primeiro pega como exemplo a questão das árvores, que renascem depois de podadas. E é verdade. Podemos podar uma árvore grande, quase junto à sua raiz. Mas se ela brota de novo. Quando a gente pensa que ela está morta, daqui a pouco vem um brotinho aparecendo e ela começa a se fortalecer, crescer e se tornar novamente uma árvore. Né? E assim, com o homem, também é assim. Nós usamos o nosso corpo como uma veste, como uma indumentária. E toda veste, toda indumentária, por mais cuidado que a gente tenha com ela, com essa indumentária, uma hora ela fica velha, uma hora ela fica feia, ela se esgarça, ela se rompe, não é? Por mais cuidado que a gente tenha com uma roupa, se nós a utilizamos, se nós a usamos todos os dias, depois de um certo tempo ela fica estragada, inutilizada. O nosso corpo, ele é uma bênção de Deus, mas é uma veste também. Espíritos renascemos e ocupamos esse corpo, que por mais cuidado que nós tenhamos com ele, por mais carinho, por mais exercício, por mais boa alimentação, por mais noites de sono, de repouso, nós utilizamos o nosso corpo todo santo dia, desde a hora em que nós nascemos. Desde a hora que nós colocamos, nós utilizamos nosso corpo no ventre da nossa mãe. E ao chegarmos aqui, nós começamos a utilizá-lo. E ele é cuidado, é alimentado, e nós vamos utilizando ele todo santo dia. Usamos o nosso corpo todo santo dia. E o uso vai causando desgaste. Por mais que nós tenhamos cuidado com o nosso corpo, ele vai se desgastando. Se somos hoje homens ou mulheres de 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos, usamos esse corpo, mesmo corpo, durante esses 100 anos. E naturalmente, se conseguirmos chegar aos 100, ao chegarmos aos 100, o nosso corpo
vai estar desgastado. Podemos estar com o corpo enrugado, as nossas articulações estão com dificuldades, nós temos a dificuldade de nos movimentar, de escutar, de enxergar, né? Às vezes de deglutir, de nos alimentar, porque o corpo vai se desgastando, não tem jeito, né? E o espírito que vive aí dentro desse corpo, esse espírito não se desgasta. Então, o que é preciso? É preciso que a gente deixe esse corpo aqui, recupere a nossa liberdade por um tempo, fique um tempo no plano espiritual e depois, para continuar a nossa caminhada evolutiva, nós vamos fazer o esforço por merecer um novo corpo, que vai nos auxiliar, como diz Humberto de Campos, ele vai nos auxiliar para nós fazermos a provisão de luz definitiva no reino de Deus, com toda a perfeição conquistada ao longo dos caminhos, à medida que nós vamos vivendo, que nós vamos tendo experiências, que nós vamos renascendo, nós vamos alimentando em nós a nossa luz, que é uma herança divina que nós temos, todos nós. E o objetivo da nossa caminhada é fazer com que essa luz se firme, se fixe e fique cada vez mais forte, para que possamos alcançar um dia uma luminosidade maravilhosa que nos fará estar realmente em plena harmonia às leis de Deus, que vão fazer com que nós sejamos felizes, que vão fazer com que nós possamos trabalhar mais e mais no progresso dos mundos, na transformação moral das criaturas, não é? E aí nós vamos vendo que Jesus continua ensinando a Tiago, a André, a nós todos, a necessidade de nós abençoarmos a nossa vida, de nós pedirmos a Deus que nos dê a força necessária para trilharmos o caminho do bem, para que a nossa luz se faça cada vez mais forte, para que cumpramos o nosso objetivo, o objetivo da nossa encarnação, que é fazer com que a gente progrida, que a gente ande mais, né? E aí, continuando a conversa, Jesus vai falando com aqueles discípulos, não é? E ele diz assim: acaso não tem me ensinado que tem de chorar todo aquele que se transforma em instrumento de escândalo? Cada alma conduz consigo mesmo o inferno ou o céu que edificou no âmago da consciência. Seria justo conceder-se uma segunda veste mais perfeita e mais bela ao espírito rebelde que estragou a primeira? Isso Jesus está falando por quê? Porque o Tiago pergunta para ele como é que se explica, não é? A diferença de corpos, que às vezes a gente vê um corpo muito bonito, o outro muito feio, um que tem o seu organismo todo estropiado, que tem às vezes um membro defeituoso. Então Jesus é que fala, ele fala assim, seria justo você dar uma veste perfeita para aquele que um dia estragou a primeira que a gente deu para ele? Não é?
da maneira que Jesus quis dizer que cada um recebe o corpo de acordo com aquilo que fez, com aquilo que plantou, com as suas necessidades. Né? Nós nascemos e renascemos e somos herdeiros nós mesmos, trazemos conosco a soma das nossas experiências, dos nossos erros, dos nossos acertos, das nossas lutas, das nossas vitórias, não é? E aí Jesus falou para eles o seguinte: eu sei que vocês estão com dificuldade de entender o que eu estou dizendo. Isso naquele tempo que Jesus viveu, né? Realmente os discípulos tinham alguma dificuldade em entender, por isso que Jesus falava em parábolas, com palavras simples, tentando dar exemplos da natureza, com muita paciência, com muita calma, com muita ternura, com muita firmeza, com muito amor. E Jesus diz para aqueles que estavam à sua volta que, como eles não tinham assim muita condição de compreendê-lo naquela época, que ele mais tarde ele enviaria um consolador prometido. Ele diz assim: será que não compreendeste? Pois se um doutor da lei saiu daqui sem que eu lhe pudesse explicar toda a verdade, isso se referindo a Nicodemos, como queres que proceda de modo contrário para com a compreensão simplista do espírito popular? Quer dizer, os discípulos questionaram Jesus porque ele não dizia logo toda a verdade. Por que ele não ensinava a todo mundo aquilo a que ele veio, né? E Jesus diz: olha, Nicodemos, que é um doutor da lei, saiu daqui sem compreender o que estava querendo dizer, então eu não posso dizer para todo mundo, para as pessoas mais simples que estão aqui me seguindo, tudo que eu sei. É preciso que haja um amadurecimento, é preciso que haja um crescimento, né? Então, ele diz assim para aqueles que estavam seguindo: olha, alguém constrói uma casa iniciando pelo teto o trabalho? Alguém constrói uma casa principiando pelo telhado? Não, né? Não construímos, a gente constrói devagarzinho, de baixo para cima, não é? Isso que Jesus quis dizer. Ele não poderia dizer tudo que ele sabia, porque senão ele estaria fazendo como aquele construtor que quer construir uma casa começando pelo telhado. Então, ele diz assim que mais tarde, não é, mandarei o Consolador, a fim de esclarecer e dilatar os meus ensinos. Eminentemente impressionados, André e Tiago calaram as derradeiras interrogações. Aquela palestra particular entre o Senhor e os discípulos permaneceria guardada na sombra leve da noite em Jerusalém, mas a lição de Nicodemos estava dada. A lei da reencarnação estava proclamada para sempre no Evangelho do Reino. A reencarnação é um dos princípios básicos da nossa doutrina espírita. Ela nos explica e nos dá sentido à vida. Ela nos faz perceber a razão pela qual muitas vezes nós sofremos, a razão pela qual muitas vezes nós amealhamos recursos amoedados para que saibamos distribuir, para que saibamos bem conduzir. Cada um de nós tem uma pauta na nossa reencarnação. Cada um de nós tem um roteiro a ser seguido. E não há outra explicação, não há quem nos explique as diferenças de raças, de
estado social, de corpos físicos, de doenças, de saúde, de pessoas que nascem numa extrema pobreza e outras que nascem numa extrema opulência. Não há em outro segmento religioso, em outro segmento de raciocínio, ninguém, nada que nos explique melhor a razão das coisas do que a reencarnação. Mas quando Jesus falou que mais tarde nos mandaria o Consolador prometido, ele realmente nos mandou. E ele lhe disse que os Espíritos soprarão e falarão por todos os lados, aonde quer que fosse. E nós, que já estamos aqui seguindo o Consolador prometido há algum tempo, não é? Nesse tempo precioso que nós estamos vivendo, único, precioso, único, diferente, esse tempo de reflexão, de pensamentos, de testemunhos, esse tempo que nós estamos vivendo, faz com que nós tenhamos cada vez mais a percepção da companhia dos Espíritos conosco a toda hora e a todo momento. Não é à toa, não vamos discutir aqui a necessidade dessa pandemia, mas certamente ela veio para nos testar, ela veio para saber se nós estamos realmente fortalecidos naquilo que nós dizemos que acreditamos. Lembrando de Jesus, quando perguntou a Nicodemos, você leu as leis, você leu o que você estudou, mas você prestou atenção direitinho? Você está seguindo aquilo que você estudou, que você entendeu, que você gostou? Você está seguindo direitinho? Essa é a pergunta que nós nos fazemos nesse momento em que nós estamos vivendo. Momento único, momento difícil, momento de muita perplexidade, de muita dificuldade, de muitas mortes, de muitos sacrifícios, de muita reclusão. Esse momento em que nós estamos fadados a nos perceber e a perceber a nossa impermanência, porque esse vírus ele ataca as pessoas, fragiliza e em 2 tempos a pessoa desencarna. Todos nós estamos sujeitos a isso. E nesse momento, então, a gente pensa, né? O que será que o Consolador prometido veio nos trazer nesse momento? Veio nos proporcionar uma intimidade maior com os textos do Evangelho, com as nossas orações, com os cultos no lar que nós fazemos. Veio fazer com que nós prestemos atenção nas nossas intuições, na nossa necessidade de percebermos a espiritualidade junto a nós. Esse momento que nós estamos vivendo vem nos mostrar que esse Consolador que Jesus nos prometeu está aí. E está aí para nos consolar. Para nos consolar na hora triste, da tristeza, do sofrimento, da perda de entes queridos, da angústia da doença, das aflições, as aflições que todos nós estamos passando. O Consolador prometido está aí, falando pelo vento. O vento sopra em qualquer lugar. Os Espíritos sopram em qualquer lugar. É preciso que nós nos encontremos com Jesus, que nós tenhamos a vontade de estar com Jesus, para conhecer os seus ensinamentos de verdade, para conhecer os seus sentimentos de verdade, para perceber o seu olhar calmo, aquele olhar que
perscruta a nossa alma, que olha para dentro da nossa alma e vê aquilo que nos angustia, que nos aflige, e nos diz assim: homens de pouca fé, se tiverdes um grão, a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, não ficareis dessa forma. Homens de pouca fé. É a mesma coisa naquela passagem de Jesus, quando eles estavam na tempestade, estavam naquela aflição das águas que vinham e que iam, e os discípulos: nós vamos desencarnar, nós vamos morrer, nós vamos ser tragados pelo mar. E Jesus estava ali. Senhor, nós estamos aqui, esse mar está revolto. E Jesus novamente chamou a atenção daqueles discípulos: vocês não têm fé? Eu estou aqui, eu estou no leme, eu estou no leme. E olhando para a tempestade, olhando para o céu, olhando para o mar revolto, ele fez a tempestade se acalmar. Nós estamos num mar revolto. Nós estamos vivendo num tempo de aflição, num tempo de tempestade, num tempo de muitas perdas, num tempo de medo, de muito medo. E muito medo, medo fortalecido pela nossa pouca fé. Porque se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, não ficaríamos atordoados, não ficaríamos assustados, não teríamos tanto medo. Nós nos lembraríamos daquilo que Jesus nos disse, que Ele está no leme, que Ele está junto a nós, que nós precisamos observar os seus ensinamentos, que nós precisamos ter o hábito de ler o seu Evangelho para entender o seu Evangelho. Nós precisamos sentir a necessidade de nos aproximarmos de Jesus. Sabemos que somos impermanentes. Sabemos que realmente a tempestade está aí. Sabemos que realmente estamos sujeitos e podemos desencarnar a qualquer hora, mas a vida é isso. A vida segue naturalmente e um dia, como o rio desemboca no mar, o homem também. Um dia deixa seu corpo de carne e se lança no mar da vida espiritual. Se lança no mar da vida espiritual. E se esse homem acreditou em tudo aquilo que Jesus veio para ensinar, ele vai se lançar na vida espiritual com tranquilidade, pacificado, na certeza absoluta que Jesus está no leme. Não podemos deixar de pensar em nenhum momento sobre isso. Jesus está no leme. Escutamos muitas vezes e toda hora pessoas revoltadas, pessoas impacientes, pessoas incrédulas. Mas nós já conhecemos Jesus. E Jesus nos conhece. Ele sabe perfeitamente de tudo aquilo que nos acontece e que vai nos acontecer. E ele fica calmo, esperando, porque sabe que Deus, nosso Pai, não nos desampara em um momento sequer. Deus não nos desampara em nenhum momento. Ele está sempre junto a nós. Então,
vamos recordar a pergunta que Nicodemos faz a Jesus: Senhor, o que é preciso para que eu consiga conquistar o reino dos céus? O que é preciso, Senhor? Nós estamos aqui numa encarnação. Sabemos que tivemos muitas outras anteriormente e que teremos mais adiante outras oportunidades. E o que é que nós estamos fazendo com esta encarnação? Nesse momento crucial que a humanidade está vivendo. Nós que já tivemos a oportunidade de perguntar a Jesus: Senhor, o que eu preciso fazer para estar contigo, para entrar no reino dos céus? E Jesus disse que era preciso nascer de novo. E vamos pegar essa palavra de Jesus para nascermos de novo nessa vida, para deixarmos para trás aquele homem velho, aquele homem pessimista, aquele homem incrédulo, aquele homem desatencioso que estudou, releu, decorou os textos do Evangelho, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, do Livro dos Espíritos, de toda a codificação kardeciana, mas não teve o cuidado de ler nas entrelinhas e de colocá-las na sua vida, no seu dia a dia, fortalecendo a sua fé, modificando a sua forma de viver e a sua conduta. Então vamos aproveitar esse ensinamento. Quando Jesus diz que é preciso nascer de novo, nós estamos tendo agora uma oportunidade ímpar de nascermos de novo. Nessa vida, nesse tempo, nós estamos tendo a oportunidade de valorizar as coisas que verdadeiramente são importantes para nós, de melhorar a nossa qualidade de vida, a nossa qualidade de sentimentos, a nossa qualidade de pensamentos, porque são essas qualidades de pensamentos, de sentimentos, são as virtudes incorporadas em nosso viver que vão nos acompanhar quando sairmos dessa existência. Nós estamos tendo uma oportunidade de nascer de novo. Nós estamos assim, tendo a oportunidade de ver que podemos ter uma vida mais simples, que podemos exigir menos coisas materiais e amealharmos mais bons sentimentos e boas regras de bom procedimento dentro de nós. Nós estamos tendo a oportunidade de nascer de novo. Todo aquele que nesse momento estiver aproveitando esse tempo, certamente sairá dessa existência mais pacificado. Todo aquele que está aproveitando esse tempo vai perceber a influência imensa dos bons espíritos junto a nós. Vai perceber a boa intuição. Todos nós vamos valorizar mais o calor do sol, as árvores, as plantas, os vegetais, a natureza maravilhosa, o ar do mar. Enfim, nós estamos tendo a oportunidade
de nascermos de novo. Mesmo não estamos, mesmo vivendo, não deixando para trás o corpo físico por enquanto, nós estamos tendo a oportunidade de nascer de novo. Nós estamos tendo a oportunidade de refazer as nossas vidas. Nós estamos tendo a oportunidade de melhorar a nossa qualidade de pensamento, de sentimento, de olhar. Nós estamos tendo a oportunidade de olhar mais para o outro. Olhar mais para o outro, não só para aquele que vive junto de nós. Olhar para o outro que é nosso irmão em humanidade, que está passando por dificuldades de toda sorte, sejam elas de origem financeira, afetiva, de saúde, de falta de teto, de falta de trabalho, enfim, nós estamos tendo a oportunidade de nascer de novo, de nascer para um novo dia, um novo amanhã, uma nova maneira de viver, uma nova qualidade de vida. O que é preciso fazer para entrar nos reinos dos céus? É preciso nascer de novo. Mais tarde vos enviarei um Consolador prometido, que vos dirá tudo aquilo que vocês não puderam compreender agora. E que os Espíritos falarão, assim como o vento que sopra, daqui para ali e de lá para cá. É preciso ter ouvidos de ouvir, é preciso ter sentimentos, é preciso ter vontade de ficar melhor, vontade de entender melhor, vontade de ficar melhor, aproveitar melhor essa encarnação. O que é preciso fazer para entrar no reino dos céus em paz? É preciso nascer de novo. É preciso mudar os nossos paradigmas. É preciso mudar o nosso comportamento. E Deus nos está dando uma grande oportunidade nesse tempo de nós nascermos de novo. Vamos nascer de novo. Vamos ser melhores. Vamos ser mais felizes. Vamos ser mais companheiros uns dos outros. Vamos entender melhor o nosso irmão. Vamos dar pão a quem tem fome, água a quem tem sede, abrigo a quem está ao relento. Vamos fazer a nossa parte. Vamos nascer de novo. Mudar completamente. Está tudo mudando. Vamos mudar tudo aquilo dentro de nós. Que Jesus nos abençoe, fazendo a nossa oração, agradecendo a Jesus pela bênção deste momento, dessas reflexões, quando Ele nos permite perceber a necessidade de nascermos de novo. Graças a Deus.